Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas a mais um webinar do Empreenduca, esse projeto tão bacana que a Univale tem em parceria com o Sebrae para fomentar o empreendedorismo para vocês, estudantes, comunidade que está participando aqui. Obrigada pela participação, já antecipadamente. O meu nome é Ida Luciana, eu sou consultora do Sebrae Santa Catarina em Educação Empreendedora. E a minha área é essa, é o que eu amo, a educação, é empreendedorismo, é isso que eu fiz praticamente a minha vida toda, né? Porque eu trabalho com educação empreendedora no ensino superior também. E hoje eu vim conversar com vocês aqui sobre essa temática que é o início de tudo, né? E não é o início só de um novo negócio, mas é início também da minha carreira, né? Depois, no final dessa live, eu vou passar um link muito bacana, que vai ser quero dar um presente para vocês nessa live, mas também queria que vocês participassem dela inteira para entender todo o contexto e essa temática tão bacana que a Univale convidou a gente para compartilhar com vocês aqui. Então, a gente vai falar sobre a descoberta, que é esse começo, né? Eu diria assim, que é o início para você começar um novo negócio. Nossa, mas eu não quero começar um novo negócio, talvez vocês possam me dizer. Bom, ok, então você pode pensar na descoberta para si mesmo como profissional, né? Então, conhecendo a si mesmo para encontrar suas paixões. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é que vocês podem se conhecer? E o que a gente vai ver nessa live de hoje, então? Esse nosso encontro aqui vai ser um mapa para que vocês que estão aí me assistindo possam encontrar o propósito de vocês. Já ouviram falar nessa palavra mágica? E conectar os talentos de vocês para novas oportunidades. A gente vai também ajudar vocês a descobrir como pequenas transformações podem despertar todo o potencial de vocês. E, por último, vocês terão acesso a informações e ferramentas para inspirar vocês e ajudar a desenvolver a habilidade necessária para encarar a jornada de empreender, seja na vida pessoal ou na profissional. Porque hoje a gente tem que tirar esse mito da nossa cabeça de que empreendedorismo é só abrir novos negócios. Não. Empreendedorismo é você ser empreendedor na sua vida, na sua escola, na universidade, dentro da sua casa. Para isso, eu queria que antes de começar esse webinar, vocês pegassem rapidamente uma caneta e um papel, um lápis e um papel de preferência, tá bom? Queria que vocês fossem agora e onde vocês estão, porque vai ser bastante importante nesse webinar, em alguns momentos, anotar alguma coisa, mas principalmente que eu quero fazer instigar vocês a realizarem algumas tarefas durante o webinar, tá bom? Eu vou começando aqui com calma, vou dando esse tempo aí para vocês poderem pegar um lápis de preferência, vai ser bem útil para vocês. A gente vai passar muitas ferramentas aqui nesse webinar para vocês poderem ser melhor, né? Esse é o objetivo desse webinar. Então, pessoal, esperando aí vocês pegarem, né, o lápis, o papel para poderem escrever e para poderem participar mais ativamente aqui desse webinar, eu queria começar a falar um pouquinho sobre empreender, né? Empreender é uma atitude que pode sim ser desenvolvida, aprendida e praticada. Ou seja, vocês podem aprender a ser empreendedores. É uma atitude que a gente pode desenvolver e pode, acima de tudo, praticar. E aí eu gosto sempre dessa retórica aqui, né? Do mestre Yoda, do grão-mestre da Ordem Jedi, de Guerra nas Estrelas, para quem curte filme também, como eu, que ele diz, faça ou não faça, não tem tentativa. E a vida do empreendedor é essa. Então, a gente vai começar já a preparar vocês para entender, acima de tudo, o que é empreendedorismo, né? Que é essa característica tão importante que vocês devem desenvolver para a vida de vocês, seja ela para trabalhar numa empresa, seja ela para abrir o próprio negócio. Mas o empreendedor, ele tem muito isso do faça, né? Ele não tem outra opção, é fazer ou fazer. Faça ou não faça, não tem tentativa, é fazer, né? Isso é o mais importante para o empreendedor. Faça, vocês vão ver que a gente vai falar muitas coisas sobre isso aqui no nosso webinar. Só que também tudo começa com um porquê,
né? Em quase toda a história inesquecível que vocês vão ouvir falar aqui, muitas durante esse webinar, tem sempre uma missão, um objetivo a ser alcançado pelo seu personagem principal. Então, eu creio que, em alguns momentos, vocês devem ter já na vida de vocês lido um livro, uma biografia. E se vocês começarem a pensar nessa biografia que vocês leram agora, vocês vão ver que sempre nessas histórias de sucesso, inesquecíveis, de pessoas, sempre elas tinham uma missão. Sempre o objetivo estava muito claro na vida delas do que elas queriam, né? O que elas queriam alcançar. E a determinação delas para superar obstáculos. Então, vocês vão ver que eu vou falar um pouco de filme também, eu gosto, né? Skywalker derrotou o Império e o Darth Vader, o seu mais poderoso rival e pai, apesar de seu treinamento tardio como Cavaleiro Jedi em Guerra nas Estrelas. Então, olha só, ele conseguiu derrotar todo o Império, né? Apesar do treinamento dele tardio como Cavaleiro. E aí vem o fácil, que a gente comentou antes, né? Super importante. Mas olha a história dele aqui, né? É bem poderosa nesse sentido. Ele tinha um foco, e a gente vai falar mais sobre isso também, né? Ele tinha um objetivo, ele tinha uma missão. Silvio Santos, essa grande personalidade brasileira aí, construiu uma grande empresa que todos conhecem hoje, superando a origem humilde dele e sem recurso nenhum, né? Então, olha só, tudo começa com um porquê. Todas as duas histórias que a gente acabou de contar para vocês têm um porquê, tem um objetivo, tem o que eles queriam, né? Só que nessa história toda da gente buscar o nosso propósito, é muito importante a gente aprender, e isso é fundamental. E o aprendizado, ele é fundamental para a nossa vida, né? Para a gente se descobrir e para a gente poder enfrentar as dificuldades do dia a dia e abrir negócios e pensar em novas possibilidades, né? Para eu poder ser criativo, uma das grandes dicas é a gente aprender sempre, né? E para isso eu preciso de ação e preciso de reflexão. O que eu estou aprendendo e o que aquilo vai me ensinar, o que eu preciso aprender mais, o que eu preciso buscar mais, né? Acho que essa é uma das grandes soft skills também desse século, né? A gente buscar constantemente o aprendizado. E a gente saber também que fracasso, erro e tropeço vão fazer parte da nossa jornada empreendedora. Ok, a gente tem que aprender, mas faz parte da nossa jornada. E aí eu vou chamar de jornada empreendedora aquela que vai desde eu abrir uma própria empresa, até mesmo eu trabalhar num negócio que não é meu, que é uma empresa de alguém, ou num projeto de empreendedorismo social. O empreendedor tem vários vieses, né? Você sabia, por exemplo, que autores mundialmente conhecidos, pessoal, como Stephen King, né, de Iluminado e A Espera de um Milagre, e a Rowling, que é a da série do Harry Potter, elas tiveram suas obras rejeitadas, dezenas, não foi uma vez, foram dezenas de vezes antes de conseguirem contratos que renderam milhões de dólares. Onde eu quero chegar? É muito importante a gente entender que a gente está falando aqui de propósito, a gente vai falar muito sobre propósito nessa live, né, nesse webinar, mas a gente tem que entender que na nossa vida, por mais que a gente defina o que a gente quer, qual é o nosso propósito, fracasso e erro e tropeço vai existir. E não significa que a gente tenha que alterar ele. A gente pode aprender. E aí a gente resgata o aprendizado que a gente acabou de falar, né? Vamos resgatar esse aprendizado e vamos ver o que a gente pode aprender com esse erro. E isso é fundamental. Bom, sua missão, né? É fundamental a gente descobrir uma missão com a qual a gente se identifica. Eu vou falar um pouquinho também para vocês de outros tipos de missão, né? Não só do que eu gosto, do que eu me descobri também, mas também de missão de outras pessoas que elas descobriram. E alguns famosos que vocês conhecem também. Então, o que é essa missão? O que eu venho trazer aqui para vocês nesse webinar? Para vocês poderem, encontrarem a missão de vocês, algo que fale de vocês, pela qual vocês tenham um interesse genuíno. E aí vem a palavra-chave aqui do nosso webinar, despertar, tá? Hashtag Ikigai, né? Que os japoneses chamam isso de Ikigai, tá? Porque eu acordo todas as manhãs.
Então, qual é o seu Ikigai? Acho que isso é bacana e isso vai ficar bem forte nesse nosso webinar, né? Por que vocês acordam todas as manhãs, né? E os japoneses, vocês conhecem um pouco da cultura, quem conhece sabe que eles são muito claros, né, na direção, no propósito de vida deles, né, o que eles querem de verdade. Então aqui a gente vai discutir muito isso, né, o nosso Ikigai. Ou seja, o que é esse Ikigai, né? É uma maneira filosófica de a gente descrever a busca de uma carreira ou de um projeto de vida, né? Busca, ó, a palavra-chave aqui, a busca de uma carreira ou de um projeto de vida, né? O que eu quero para minha vida e o que eu quero para minha carreira. Quanto mais cedo na vida, pessoal, cair a nossa ficha e a gente conseguir buscar, conhecer os nossos Ikigai, que estão muitas vezes escondidos, que a gente não sabe, né? Que a gente tem esse potencial, por exemplo, mais cedo a gente vai descobrir o que traz significado à nossa vida. Tá? Vamos falar um pouquinho dos Ikigais de algumas pessoas que vocês conhecem, né? Então, eu devo estar falando aqui com muita gente dos sociais aplicadas, né? Então, todo mundo já ouviu falar no Henry Ford, o seu propósito. Vou construir um carro para a grande multidão. Olha que propósito forte e desafiador que o Henry Ford tinha. Olha o Ikigai dele, né? Vou construir um carro para a grande multidão. E o que ele fez? Foi o fundador da Ford Motors Company e é creditado a ele o fazer um automóvel acessível para as massas. Começando com o famoso T, modelo T, em 1908, que custou $825. Então, já vamos começar a falar um pouquinho de propósito de pessoas conhecidas, né? Henry Ford. O que é bacana a gente falar, então? Que vocês descubram o Ikigai de vocês, né? E para isso, a gente vai passar algumas dicas. Tá, mas, ok, Ida, mas o que você tá falando aí, esse negócio, né, de Ikigai? Como é que a gente acha esse troço aí na nossa vida, né? Como é que a gente faz para conseguir encontrar isso? E eu trouxe hoje, vou trazer aqui para vocês, várias ferramentas para que a gente possa descobrir o nosso Ikigai, o que a gente consegue, e foram as ferramentas que eu utilizei para poder descobrir o que eu gosto de fazer, o que me dá vontade de acordar todos os dias, né? O que me dá vontade de ficar aqui conversando com vocês, compartilhando informação com vocês, e o que me dá vontade de viver enormemente. Então, olha só, para a gente poder começar a descobrir o nosso Ikigai, a gente pode começar com uma missão, e eu quero passar ela para vocês agora, então. Conectar os pontos da vida de vocês. Esse é o primeiro passo para vocês começarem a descobrir o propósito de vocês. Tá, mas como eu faço isso? Pensem, pessoal, sobre as realizações da vida de vocês. Pensem no que orgulha vocês, tá? Pensem sobre as realizações nas quais você se orgulha como ponto de partida para encontrar esse Ikigai. O que vocês já fizeram aí na vida de vocês que, assim, nossa, me deu um orgulho isso que eu fiz? Comecem a pensar isso. Coloquem aí no papel. Coloquem uma palavra-chave. Não esqueçam, gente. Tem um site, coloquem aí no papel de vocês. Anotem as realizações e como vocês se sentiram. Nossa, eu consegui vencer uma premiação na minha vida, né? Vou contar para vocês. Eu venci 6 prêmios estaduais super importantes, que para mim foi um orgulho, junto com meus alunos, né? Que foi muito importante para mim. E eu consigo identificar isso e imaginar lá eu ganhando o prêmio e como eu me senti. Para mim, isso foi super importante. Então, essas foram grandes realizações da minha vida, né? Os prêmios que eu conquistei com os meus alunos. Então, como eu me senti? Isso eu comecei a escrever também para descobrir os meus Ikigais. Missão 2. Livros e sites, né? Quais são os favoritos? Quais são os temas que vocês mais gostam, assim? O que tem de comum entre eles? Comecem a escrever, né? Porque aí vocês começam a conectar os pontos. O que vai dar certo para mim? E não interessa se é o meu colega, né? Que bom que cada um de vocês está em casa agora, olhando essa live, e não está sentado do lado do colega. Porque assim, a gente escreve o nosso Ikigai. Porque muitas vezes a gente tem mania de olhar para o lado e ver o que o colega está escrevendo, né? E aí eu tenho vergonha do que eu vou escrever, do que ele vai... Não. Cada
o Ikigai é seu, o seu propósito, né? Aquilo que é importante para você. Então, quais são os temas favoritos de livros, de sites que vocês curtem, que vocês gostam? E comece a perceber o que tem em comum entre eles. Olha, todo mundo aqui já deve ter assistido uma série no Netflix ou começou a assistir e não assistiu mais. E por que você não assistiu mais? Comecem a pensar nisso. E por que vocês assistem aquelas séries assim, até o final e é aquele tipo de série? O que elas têm em comum? Quais são os livros que vocês gostam de ler? O que eles têm em comum? Missão 3, autoimagem. Como que vocês se veem, gente? Comecem a pensar isso agora. Fechando os olhos, assim, vocês conseguem se enxergar como um administrador no futuro, gerenciando uma empresa, auxiliando na tomada de decisão, vocês conseguem se enxergar lá na sala de reunião, tomando um monte de decisão, gerenciando conflito, ou vocês estão se vendo como editores de livro, como contadores, como advogados, como economistas? Qual é a profissão? O que vocês conseguem enxergar de vocês fazendo no futuro? Essa é a missão 3. Então, olha só, vocês têm 3 coisas bem importantes para começarem a pensar. Realizações da vida, livros e filmes importantes que vocês gostam e autoimagem. Tentem começar a conectar esses 3 pontos aqui importantes que eu comentei. Aqui a gente começa a descobrir o que a gente gosta de fazer, o que é o nosso Ikigai. Queira fazer, gente. Esse é o primeiro passo, né? Não adianta a gente começar a pensar assim, ai meu Deus, o fulano conseguiu fazer isso na vida, nossa, é tão difícil. Não, queiram fazer, isso é o mais importante. Olha lá o Christopher Reeve, o primeiro super-homem dos cinemas. Muitos dos nossos sonhos parecem impossíveis. Depois eles começam a parecer improváveis. E então, quando a gente invoca o desejo, eles se tornam inevitáveis. As coisas de verdade acontecem. Então, o Ikigai, pessoal, é o propósito, né? É a mesma palavra. A gente só está falando de uma nomenclatura, uma filosofia japonesa. O propósito é sempre em benefício do outro. Comecem a pensar nisso também. O propósito é sempre em benefício do outro. O propósito, ele nos motiva e dá energia para a gente realizar grandes feitos. Mas pensem que ele sempre tem que ser em benefício do outro. O meu propósito de vida é que eu posso também ajudar as outras pessoas, né? Desde trabalhando numa empresa, até abrindo a minha própria, até fazendo empreendedorismo social e até trabalhando dentro da minha universidade, qualquer tipo de atividade. O propósito, ele tem que ser simples, ele tem que ser descrito em uma frase. Abraham Lincoln, por exemplo, qual que era o propósito dele? Ele preservou a União e libertou os escravos. Franklin Roosevelt, ele nos tirou da Grande Depressão e nos ajudou a vencer uma guerra mundial. Então, o propósito é sempre algo curto. E agora eu trago 7 dicas para vocês encontrarem o propósito também e colocarem ele em prática, porque de nada adianta a gente encontrar o nosso propósito e deixar ele lá sentadinho e anotado. Não adianta. Então, não adianta esse papel que você tem aí em mãos, você começar a anotar coisas agora nessa live e não fazer. Lembra do fazer que a gente deixou bem claro lá no Guerra das Estrelas, né? Então, 7 dicas para vocês encontrarem o propósito e colocarem ele em prática. Lição 1. Diversão é um ponto-chave. Eu me divirto muito com o que eu faço, né? Que uma das coisas que eu faço é justamente isso que eu estou fazendo agora aqui para vocês, que é falar com o público, me comunicar com o público, compartilhar conhecimento com o público. Eu adoro isso. Eu acabei de sair de um webinar agora de sustentabilidade e nesse exato momento estou trabalhando nessa live aqui com vocês. Eu me divirto muito aprendendo e compartilhando informação. Então, diversão é um ponto-chave para vocês encontrarem o Ikigai de vocês. Lição 2, pessoas que eu admiro. Eu tenho pessoas que eu admiro muito na minha vida, né? Mulheres, tentei me espelhar muito em mulheres também que eu admirava muito. E escolhi algumas delas, catarinenses, né, por sinal, e sempre tentei encontrar meu propósito também naquilo. Aquilo é aquele tipo de mulher, né, fazendo isso é que me inspirava, né? Talentos naturais. Tentem identificar quais são os talentos naturais de vocês, o que vocês fazem bem feito, né? Por isso que é importante, por isso que na educação infantil a gente faz várias coisas.
a gente trabalha com música, a gente trabalha com o corpo, a gente trabalha com a fala, a gente trabalha com a escrita, porque o intuito da educação é fazer com que o sujeito encontre, da educação infantil, é fazer com que o sujeito cada vez mais encontre as suas habilidades também, coisa que muitas vezes nós não passamos. Eu não tive educação infantil, eu já fui direto para o fundamental. Então, muitas vezes a gente, na nossa vida, né, na educação que a gente não teve essas possibilidades de encontrar nossos talentos. Então, pessoal, se vocês como eu não tiveram essa possibilidade, façam coisas diferentes. Tentem aprender música, tentem desenhar. Se vocês não desenham bem, tentem aprender, né? Se vocês nunca fizeram uma atividade, tentem fazer ela, né? Às vezes a gente consegue identificar vários talentos sem saber. Lição número 4, faça todos os dias, né? Não adianta a gente encontrar um propósito e não atuar nele todos os dias, né? Ai, meu propósito, eu quero muito, né, ajudar as pessoas. Tá, mas no quê? Né? Ah, eu quero ajudá-las na educação. Mas você tem que fazer isso todo dia, né? Todos os dias, um pouquinho do seu tempo, pelo menos. Sinta, né? A questão do sentimento, de você sentir o propósito, não é assim fazer o propósito, é sentir ele, né? Depois eu vou falar para vocês de uma das atividades, espero que eu lembre aqui, de falar para vocês uma das atividades que assim, eu amo fazer. Eu fazia no Sul quando eu morava lá, hoje eu moro em São Paulo, então o que eu de verdade gosto e aquilo que me dá assim prazer, que não é isso que eu tô fazendo agora, mas me dá muito prazer. Vai, e se der medo, vai com medo mesmo, né? Ou seja, a lição 6 é essa, vai com medo, né? Isso é importante, fazer, botar a mão na massa. Empreendedores fazem. Empreendedores têm seus sonhos, mas para sair do papel, tem que realizar. Coloque em prática, né? Não adianta de nada, então eu acabei de falar agora. Eu tenho meu sonho, tenho meu propósito, preciso colocar em prática, senão não sai, né? Então, agora a gente começa a ver nessa live as ferramentas para escrever o propósito de vocês, tá? E a gente já começa por uma delas. Então, comecem pela declaração de propósito. Então, descrevam 3 ou 4 atividades que vocês mais gostam, tá? Esse material todo depois eu vou deixar com vocês no e-book, tá? Que a gente escreveu para vocês também. Se vocês não tiverem muito tempo, de repente, de escrever tudo agora, não se preocupem. Tá? O que é importante? Escrever 3 ou 4 atividades que vocês mais gostam. Né? O que vocês mais gostam de fazer? Então, depois, vocês vão pensar na ajuda. 3 ou 4 palavras para descrever como você vai ajudar os outros. Lembre-se, a gente não está falando de propósito individual. Ninguém faz isso. Né? O propósito ele não tem que ser construído individualmente, ele tem que ser construído para poder ajudar outras pessoas. Né? De que forma que eu posso me ajudar? Aida, mas assim, ó, eu preciso ganhar dinheiro também, ok? Mas o que você pode fazer para te ajudar? Ajudando outras pessoas. Afinal de contas, você não ganha dinheiro sozinho. Né? Pessoas. Descreva pessoas ou grupos com quem você gostaria de passar seu tempo. Com quem vocês gostariam de passar o tempo de vocês? Né? Que dá. Então, olha como é que vai ficar a frase aqui embaixo. Eu gostaria de fazer o quê? Né? Ó, o verbo ajudar. Eu gostaria de ajudar, né? Quem? Clientes, por exemplo, se você está falando de uma empresa, fazendo o quê? Que atividade? Pronto. Simples assim, vocês conseguem construir o propósito de vocês em uma frase. Parece simples, né? Mas não é, porque a gente tem que identificar as atividades, a ajuda e as pessoas. Nessa frase curtinha aqui embaixo, vocês conseguem definir e declarar o propósito de vocês. Eu sei que vocês não vão conseguir, talvez, fazer isso nessa live, mas vocês têm aí uma ferramenta poderosa para construir o propósito de vocês, tá bom? Uma outra ferramenta muito bacana é o Golden Circle, muitos devem conhecer, porque é uma ferramenta bem famosa agora no empreendedorismo, né? Que ele tem 3 perguntas principais: por quê, como e o que. O primeiro é o porquê, que é o seu propósito e do seu negócio. Né? O Golden Circle, ele é muito utilizado para eu poder definir que negócio que eu vou abrir. Né? Então, para isso, a gente tem que definir o seu propósito.
e o do seu negócio. O que eu quero e o que o meu negócio quer com isso, com aquelas atividades, né, com que eu estou me propondo. E aí tem o como, né, e o que, ou seja, a diferença-chave do seu concorrente, o produto, serviço que está sendo ofertado. Mas olha a importância disso, gente, do propósito, né? Aqui no Golden Circle é outra ferramenta que traz tanto o seu propósito e o do seu negócio, né? Ao que ele vem, o que você vende, né? Mas ao mesmo tempo o teu também é super importante. Ah, esse cara vocês conhecem, com certeza absoluta, e eu trouxe para vocês conhecerem o que é o propósito dele, né? Qual que é o propósito do Porchat? Ele tem um Golden Circle, né? Não sei se vocês conhecem, mas então vão conhecer nessa live. Ele já construiu o porquê dele. Olha só, levar alegria para as pessoas. Esse é o propósito da vida dele. Ele faz isso, né? Nas lives, se vocês acompanham ele no Instagram, em todos os outros momentos da vida dele. Como ele faz isso? O segundo ponto do Golden Circle. Ele faz de várias maneiras, né? Ele tem programas de televisão, ele elabora textos, ele tem criação de uma empresa de humor para a web, ele apresenta, assim, vídeos, né? E o que ele faz? Ele é ator, humorista, roteirista e empresário. Olha só, então eu não vou construir o Golden Circle só para empresas, não. Eu vou construir para mim. O que eu quero? Eu não posso construir só para minha empresa. Nossa, eu estou pensando lá no canvas do meu negócio, no Golden Circle do meu negócio. Tá, mas e eu? A minha empresa faz isso, ela tem um propósito, legal, bacana. Mas e eu? Né? Eu tenho uma semelhança com aquilo? Né? Aquilo está relacionado ao que eu penso para minha vida, ao que eu gosto? Afinal de contas, né? Acabei de sair de um webinar que a gente estava falando sobre isso. Eu também escolho o meu emprego, né? A partir do momento que eu conheço o que eu quero. Aí fica muito mais fácil. Ok? Então, construam, pessoal, o Golden Circle de vocês. Isso é super importante. Comecem a pensar por quê, como e o que vocês fazem, né? Por que vocês fazem aquilo? Como farão e o que estão fazendo? E aí a gente entra no outro Golden Circle aqui, bem importante, que é o sucesso com propósito, né? No outro círculo, né? Não vou chamar de Golden Circle, mas eu vou chamar de sucesso com propósito. Então, assim, a gente está falando de propósito, mas, Ida, como é que eu consigo um sucesso, né? Porque eu quero ligar as duas coisas, né? Eu também preciso ter sucesso em tudo, no meu propósito de vida, né? Eu também quero ter sucesso na minha carreira, na minha empresa, etc. Então, você deve observar 3 pontos principais. Olha aqui, ó. O sucesso com o propósito, ele tá aqui no meio, ok? Então, o que você tem que relacionar, né? O que tem que estar muito conectado para que esse sucesso aconteça? Que você entenda o que você gosta de fazer para existir essa interseção. O que você gosta de fazer, né? Você pode, pessoal, você que está ouvindo, pode não ser muito bom em algo que você gosta muito, né? Por exemplo, nossa, você gosta muito de poder ajudar as outras pessoas, mas, desculpa, você não tem uma rede de contato muito boa para fazer isso, ou você, sei lá, é um pouco tímido para fazer isso, mas você gosta muito. Então comecem a pensar, sucesso com propósito, vocês têm que observar isso. O que vocês gostam de fazer? Eu gosto disso, mas puxa, eu nunca tentei fazer isso porque eu não sou bom. Opa, então já temos que começar a pensar, como é que a gente pode melhorar, né? Lembre-se que a gente falou lá no começo da live, a gente pode e deve sim desenvolver, né? Se desenvolver. E tem habilidade para desenvolver vários tipos de coisas, né? A gente pode se desenvolver, em vários tipos de coisas. Uma outra pergunta que é bem importante a gente responder para existir essa interseção, né? Ou seja, existir o sucesso com o propósito. Do que as pessoas precisam? As pessoas podem precisar de algo que você não gosta de fazer. E aí não vai existir sucesso, né? E aí eu vou oferecer alguma coisa para o mercado que eu não gosto, né? E as pessoas estão precisando, mas eu não gosto. E aí conflita muitas vezes com o que você acredita e, obviamente, com o teu propósito. No que você é bom? Você pode não gostar de algo em que você é muito bom. Talvez porque ninguém te falou, né? Talvez porque você não se abre muito para o feedback. Então, o sucesso com o propósito, ele tem essa interseção desses 3 pontos principais que eu preciso levar em consideração, né?
Eu não posso oferecer para o mercado algo que ele não queira, só porque está relacionado ao meu propósito também, né? Porque eu não posso, Ida. Claro que eu posso, mas eu estou falando de sucesso com propósito, né? Com o meu propósito, não é só com o propósito da empresa. E agora a gente já pode começar a pensar nas respostas para, né? Então a gente está falando aqui até agora de propósito meu. Então agora eu já posso pensar se essa oportunidade que eu pensei de abrir uma empresa, de uma carreira, se encaixa com as minhas paixões, com as minhas ações, com os meus talentos. Nem todos vocês, pessoal, vão querer abrir uma empresa. Alguns vão utilizar esse conhecimento para resolver problemas numa comunidade. Outros de vocês vão trabalhar para uma empresa com colaboradores. E outras pessoas vão ser, então, donas do próprio negócio. Não pensem em oportunidade aqui só como uma abertura de empresa, né? Pensem também como resolver um problema na comunidade, ou mesmo trabalhar para uma outra empresa, ou, obviamente, trabalhar com o empreendedorismo empresarial no sentido da abertura de um novo negócio. E eu queria também falar para você sobre felicidade, a gente não pode deixar de falar, porque empreendedorismo e felicidade caminham lado a lado, e eu já queria começar com uma ideia totalmente errada que as pessoas têm sobre felicidade e sucesso. A gente ainda acredita, muitos de nós, que só vamos ser felizes quando a gente alcançar o sucesso. Não, é o contrário. A gente tem muito mais chance de chegar ao sucesso quando a gente trabalha feliz, né? Por isso que a gente falou de propósito antes. Ou seja, a gente tem muito mais chance de alcançar o sucesso quando eu descubro o que eu gosto de fazer e, obviamente, eu vou fazer isso de uma forma muito mais feliz, né? Então, a felicidade, ela é construída a partir dos nossos hábitos, a partir daquilo que eu faço, né? Como é que eu me faço feliz, ok? E queria também trabalhar com vocês 3 ações para vocês alcançarem a felicidade. Descobrir o propósito de vocês, que é isso que a gente está falando agora, trabalhar uma paixão e trabalhar com prazer, né? Então, propósito a gente já falou, paixão é a gente gostar daquilo que a gente faz, né? Eu tento, de alguma forma, sempre mostrar para as pessoas que eu acho que eu não preciso nem tentar, né? Eu creio que mostra para vocês que eu estou super feliz aqui de vir falar com vocês hoje, né? Eu gosto de fazer isso, né? E me dá muito prazer. Lembrem-se que prazer não dura para sempre, não se preocupem, né? Mas faz muito bem. Os estudiosos dizem que a duração é 3 meses, então não se preocupem, né? Ai, não, eu não tenho mais tanto assim, nossa, ok, né? Não dura para sempre, tá? Mas é bem importante que a gente possa levar em consideração que o nosso propósito está definido e a gente tem muita paixão pelaquilo que a gente faz. E o que você precisa para ser feliz? Como é que você pode alcançar isso, né? A gente trouxe uma outra ferramenta para vocês poderem alcançar também a felicidade de vocês, que não é a felicidade do colega, é a de vocês. Então, o que você precisa fazer para ser feliz? Pode ter vários caminhos, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, por exemplo. Eu quero ter mais saúde, para isso eu preciso correr mais rápido. Então, e eu quero correr uma maratona, isso vai me deixar muito feliz. Qual é o caminho, né, que vocês querem seguir? Então, preencha o caminho para a felicidade. Mas lembre-se de ser feliz agora, né? De fazer alguma coisa que vocês querem agora. Eu quero muito conseguir um ótimo trabalho, Ida. Meu sonho, né? Ganhar bem. Eu quero ganhar bem. Quero ganhar dinheiro. Quero comprar uma casa, né? É isso que vai me fazer feliz. Quero conseguir um namorado, encontrar uma alma gêmea. Quero casar. Qual é o caminho da tua felicidade? O que você quer, né? Para a tua vida? Acho que isso nos ajuda muito a gente encontrar momentos onde a gente vai dizer não para algumas coisas e momentos que a gente vai dizer sim, ok? Pesquisem, eu não vou falar muito sobre esse assunto aqui, mas eu gostaria de trazer ele também para nessa live, que é o estado de fluxo, né? Eu trouxe aqui como uma pesquisa para vocês, quero mostrar para vocês o que é, mas trazer de uma forma mais rápida, até pelo tempo que a gente tem aqui também, mas gostaria muito que vocês pesquisassem o estado de fluxo, que
que é uma temática bem discutida quando a gente fala de descoberta e de propósito. Fluxo é o estado de fluxo, né? Fluxo é o estado mental, em que alguém se sente completamente dedicado, envolvido com o que está fazendo. Então, a pessoa está no estado mental de fluxo. Eu estou totalmente envolvida aqui nesse momento, nessa live com vocês. As pessoas em estado de fluxo descrevem uma alegria espontânea enquanto executam uma atividade. Elas adoram aquilo que estão fazendo. É alcançado quando as nossas habilidades são desafiadas. Tem que ter um desafio envolvido, né? E buscar conhecimentos para resolver uma tarefa, ok? Eu gosto muito de algumas atividades que eu faço porque elas não estão prontas. E eu adoro o desafio, né? Eu gosto de trabalhar com algumas coisas que não estão prontas. Não tem alguém não me entrega alguma coisa pronta e diga assim, você tem que fazer assim, né? Você tem que executar, esse é o caminho. Eu gosto de desafios. Então, isso me faz trabalhar e atingir meta. Cada um encontra o seu, né? O estado de fluxo é esse estado mental e ele tem uma fonte duradoura de felicidade. Então, pesquisem mais sobre isso e tentem encontrar esse estado de fluxo e experimentar isso na vida de vocês. E levar isso para o propósito, levar isso para a felicidade, levar isso para todas as ferramentas que a gente está falando. Vamos falar também de inteligência positiva, né? Por que vocês acham que alguns retornam a velhos hábitos após participar de palestra? Por que vocês acham que algumas pessoas vão sair dessa palestra aqui e todas empolgadas, mas vão voltar a fazer as mesmas coisas de sempre? Por que a gente faz dieta e volta a ganhar peso? Resposta para isso chama-se sabotagem. A gente se auto-sabota, né? E por isso que eu trouxe o conceito de inteligência positiva. Porque talvez vocês possam estar pensando, é legal, olha, tudo bacana essa live aqui, mas às vezes vocês já devem estar pensando, eu já sei que eu não vou executar nada disso. Sabotagem, né? Ou seja, nós temos essa capacidade de se auto-sabotar. E por isso que eu trago, então, o conceito de inteligência positiva, que permite melhorar a mente nossa, né? Para que ela funcione a nosso favor. Como que a gente pode sair dessa auto-sabotagem? Eliminando os sabotadores da nossa vida. Mas quais são eles, Ida? Bom, é o que a gente tem que descobrir. De acordo com o psicólogo, chama Arthur, se você treinar por 21 dias seguidos, você pode reprogramar o seu cérebro. Então, convido vocês também a pesquisarem essa ferramenta. É muito bacana. Faça, pelo menos, ele convida, né? O psicólogo convida a gente a fazer pelo menos uma atividade por 21 dias e compartilhar, né? Então, se vocês verem uma hashtag perdida aí pelo Instagram, alegria do dia, é justamente essa atividade dos 21 dias de alegria desse psicólogo. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Listar 3 coisas pelas quais você é agradecido, escrever uma mensagem positiva para alguém, meditar em sua mesa por 2 minutos e se exercitar por 30 minutos. Volta lá de novo e lê comigo lá no começo. Faça ao menos uma atividade por 21 dias. Descubram quais são as coisas que sabotam vocês. Tentem encontrar esses sabotadores e eliminem eles da vida de vocês, realizando e reprogramando o cérebro de vocês. Então, convido vocês a trabalharem nessa ferramenta, né? Tentem, não estou dizendo que essas são as atividades que tem que fazer. Eu tenho que listar 3 coisas. São sugestões para a gente reprogramar o nosso cérebro. Tá? E tentar pensar que vocês vão ver que funciona super bem se vocês levarem a sério, se realizarem as atividades todos os dias, pelo menos, né? Faça ao menos uma atividade por 21 dias. Vocês vão ver como algo melhora, algo aflora, né? Eu vou escrever uma mensagem positiva para alguém, eu vou aprender algo, né? Eu vou meditar na minha mesa por 2 minutos, eu vou aprender algo. Eu vou fazer algo diferente. Conheça um pouco mais essa técnica, ok? Pesquisem mais sobre ela. Trabalho voluntário. Depois eu vou contar um pouco para vocês também do que eu gosto muito de fazer, mas isso aqui é algo extraordinário que eu acho que deve ser, né? Deve ser uma prática nossa. Deve. Não deveria ser obrigação. Por exemplo, recentemente eu tive em Stanford e lá no MBA, em gestão, uma das exigências para entrar é justamente você ter realizado algum trabalho voluntário no Brasil, né?
E para mim isso é gratificante. Eu não sei como não fazer isso, né? Isso é uma das coisas que eu queria contar para vocês aqui nessa live. Eu amo fazer alguma coisa voluntária. Foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida quando eu comecei a trabalhar. E eu não tinha um trabalho, que eu não conseguia trabalho. Eu fiz administração, eu sou administradora de formação. E antes de eu começar a trabalhar, meu sonho era dar aula. Mas como que eu ia conseguir, né? Dar aula sem nem ter feito uma graduação, né? E assim, mal tinha começado a graduação, como que eu ia dar aula, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma, mas eu queria muito seguir. Mas eu também ficava pensando assim, poxa, eu podia fazer alguma coisa, né? Aprender. Porque a gente ouve tantos alunos, poxa, não tem experiência, não tem experiência. Mas você faz alguma coisa voluntária, né? Você pode, por exemplo, ajudar uma igreja, ajudar uma paróquia nas finanças, por exemplo, se você quer trabalhar na área financeira. O trabalho voluntário, ele ajuda muito a gente não se auto-sabotar e não dizer eu não sei fazer. Eu não consigo, eu não tenho experiência, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Então, isso melhora também a nossa felicidade, isso faz bem ao coração, ao sistema imunológico, aumenta a nossa expectativa de vida. Isso faz muito bem. Então, você pode fazer isso de várias maneiras, presencialmente, continuamente, pontualmente. Eu tenho pouco tempo. Você pode mobilizar, captar recurso. Poxa, você é um estudante de administração, por exemplo, você aprendeu a escrever um projeto, né? Você saiu da sua graduação, você escreveu um TCC, é um projeto super importante na sua vida, você aprendeu a como organizar, esquematizar isso na tua vida. Você pode ensinar para as outras pessoas, né? Eu gosto muito de ajudar as pessoas, então hoje eu moro num condomínio em São Paulo, onde eu tento reunir, eu encontro pessoas que precisam de ajuda, de alimento, roupa, principalmente, e eu faço uma conexão aqui no condomínio onde eu moro, que é muito grande, por sinal, né? Tem muitas casas, então tem mais de 250 casas aqui, e eu consigo fazer uma conexão legal de pessoas que querem doar, né? E aí eu centralizo tudo aqui e eu mobilizo, então, tudo isso para quem eu posso ajudar. Eu escolho algumas famílias e quais delas eu posso ajudar. Isso me faz muito bem. Vocês não têm noção, né? Isso eu gosto muito. Não me perguntem também só o porquê disso, mas isso eu adoro, sempre gostei de fazer, sempre gostei de ajudar as pessoas nesse sentido, né? As pessoas que precisam, que têm menos recurso do que eu. Talvez porque eu já fui uma delas um dia, né? Eu passei por tudo isso também um dia, por dificuldade financeira. E eu acho que é muito legal a gente poder ser ajudado. Eu queria ter sido ajudada, né? Naquele momento. Mas, por várias situações, não fui. Então, de que forma a gente pode ajudar? Isso me traz uma felicidade enorme, né? Poder contribuir e ainda mais levar meus filhos para contribuir, né? Com eles. Então, de que forma que vocês podem fazer? Então, lembre-se, nós estamos falando de atividade, de felicidade. Vou voltar aqui, ó. E para eu encontrar ela, eu tenho que encontrar meu estado de fluxo, eu tenho que ter inteligência positiva e não negativa, né? Por isso que eliminar sabotador é eu pensar positivamente, tenho que fazer coisas positivas. E um trabalho voluntário engrandece muito a gente. Desde abrigo, meu primeiro trabalho voluntário foi dando aula, né? Numa igreja. Depois eu tive a grande, eu acho que sorte da vida, eu vou dizer também, foi um pouco de sorte, do meu primeiro emprego ter sido num abrigo, né, de crianças. Então foi muito legal, eu aprendi muito isso e depois continuei a fazer isso, me envolvi muito com isso e isso é extremamente gratificante. E digo uma coisa para vocês, não é só Stanford que pede isso, né? As grandes empresas aqui, as grandes empresas de São Paulo, creio que no Sul, né, as grandes empresas também, todas elas exigem até, né, que quem não faz, faça algum trabalho voluntário. Então, a gente tem grandes empresas aqui em São Paulo que tem projetos de voluntariado dentro da empresa, que as pessoas devem executar algum voluntariado. Elas têm tempo para isso também, porque isso regenera as pessoas. Tentem fazer isso uma vez, gente, se vocês ainda não fizeram. Vocês vão ver que vocês vão ter outros olhares, né? Isso vai trazer uma felicidade enorme para vocês, eu espero. Então, a atitude é a essência do empreendedorismo. Empreendedores são pessoas criativas, determinadas, que têm visão. E não importa, pessoal, se vocês querem abrir um novo negócio, se vocês querem ajudar a empresa que vocês
vocês trabalham a crescer, se vocês estão iniciando um projeto para melhorar o bairro de vocês, a escola de vocês. Empreendedorismo é uma forma de pensar, uma atitude que pode ser desenvolvida. Existem diversos autores que falam de diversas características, né? Eu trouxe algumas delas para vocês que eu acho importantíssima: a persistência, não desistir, né? A gente falou de fracasso, não adianta pensar em ser empreendedor na vida, seja na tua empresa ou não, sem ter persistência, né? Tem que tentar várias vezes, vocês viram diversas vezes eu falar isso. Resiliência, né? A gente tem que ter, de verdade, um equilíbrio, né? Vários momentos da nossa vida a gente, né? Desce, parece que as coisas vão desabar tudo, mas a gente tem que voltar de novo, né? Tentar conseguir voltar a esse equilíbrio, ter a mente aberta para aprender várias coisas, para ouvir várias pessoas, e aí já vem a mentoria. Mentoria é fundamental, gente, né? Seja você que quer ser aí um empregado de uma empresa, um colaborador, né? Ou um empreendedor, a mentoria é fundamental, né? Mentores gostam de fazer isso também. Rede de contato, né? Nada se faz sozinho nessa vida. Autoconfiança, gostar de você e aprender o que você não faz bem feito, né? Conhecer seus pontos fracos. E iniciativa com equilíbrio, né? Ou seja, saber até onde você pode ir, né? Ter iniciativa e saber até onde você pode caminhar, seja legalmente, seja em soft skill, hard skill. Empreendedores são super-heróis empreendedores, né? Não vou aqui abordar tudo, mas alguns pontos principais que eu gosto sempre de fazer essa reflexão e a metáfora, né? No sentido de que são mais poderosos em grupos, não trabalham sozinhos, não. Seja rápido em suas reações, né? Conheça seus pontos fracos, já falamos sobre isso. Desenvolva a super inteligência. Com a sua inteligência você pode inventar ferramentas, formular planos, né? E para se tornar esse sujeito super inteligente, tem que ler, tem que fazer coisas diferentes de que vocês fazem todos os dias. Levante-se, persistência, a gente acabou de falar, né? Torne-se capaz de ler mentes, que é no sentido de despertar esse poder, treinar a audição, ouvir para ler mente, não é ler no sentido de, né, o que o outro está pensando. Você consegue fazer isso se você ouve, né? Se você começa a ouvir mais. E grandes poderes têm grandes responsabilidades também, né? Quando se tem superpoderes, é sua responsabilidade olhar para o mundo, né? Valorizar parceiro, valorizar cliente, valorizar entregadores e valorizar a comunidade. Rede de contato é fundamental, né? Você está ali no centro. O que eu tenho que fazer, Ida, para ter rede de contato? Participar de congresso, participar de palestra, mas não é participar sentado lá não, gente, né? É se relacionar com novas pessoas. Lembra quando a gente faz aqueles semanas acadêmicas, que você senta sempre do lado daquela tua amiga, do teu amigo que você já conhece? Não, isso não é rede de contato não, né? Desenvolver a tua rede de contato é formar novas redes. E também não é ficar seguindo gente lá no Instagram, não. É você conhecer de verdade as pessoas, de você poder ligar para elas se você precisa de alguma coisa, de você se conectar de verdade, né? Então, faça novas pessoas, encontre novas pessoas, né? Todos os dias, o máximo de possibilidades que você tiver. Cadastre seus contatos numa agenda virtual, né? Eu faço isso muito, coloco lá para eu lembrar da pessoa, né? Coloco, inclusive, o que ela faz, né? Como eu encontrei ela. Estimular, faça algo por alguém antes de pedir algo. Faça algo, gente, antes de pedir algo para alguém, né? Não fique esperando a rede de contato para pedir. Não, que tal você fazer algo, né, para alguém também antes de você pedir algo dele? Estruturar um pitch de 1 minuto. Pessoal, às vezes a pessoa está lá, o nosso aluno vem, né? Eu hoje trabalho aqui na extensão da Unicamp. E o nosso aluno também, tem alunos também que estão desempregados, e às vezes eles perguntam, Taida, o que eu faço? Nananã. A pessoa não é capaz, pessoal, de em 1, 2, 3 minutos, fazer um pitch da sua própria vida. Não sabe. Preparem-se. Vocês têm que se vender, isso é fundamental também, né? Se vocês estão procurando um novo emprego, se vocês estão abrindo um novo negócio, seja relevante, pense em uma forma de ser interessante e gerar valor para as pessoas. Como é que vocês podem ser relevantes, né? Como vocês podem ajudar as outras pessoas? E confeccionar cartão de visita, né? Acho que isso é fundamental, seja ele digital, QR Code, papel, ok, mas como, né? Qual que é o teu cartão de visita?
uma página hoje, né, que para mim a principal rede social hoje é o LinkedIn, né, uma rede aí que vocês têm que desenvolver, têm que avançar, porque está muito poderosa. E principalmente, pessoal, mentoria. Aqui tem uma outra ferramenta para vocês, tá? Ter os conselhos certos das pessoas certas é decisivo para a ideia de vocês, para o projeto de vocês, para a carreira de vocês, para a vida de vocês. Um mentor dá suporte, encoraja que você desenvolva o seu potencial. Eu tive muita sorte na vida de ter vários mentores e de ter pessoas muito boas do meu lado que pudessem me dizer o que eu não faço bem, né? Isso dói, eu confesso que dói bastante, porque vem de pessoas, às vezes, que a gente gosta, às vezes que a gente confia, mas é muito legal, porque você aprende muito, né? Tá, mas quem são essas pessoas, Ida? São pessoas que nos passam ideais, lições, atitudes, sabedoria. Às vezes é um professor teu, né? Às vezes é o dono da tua empresa. Pode ser um pai, um chefe, um ex-chefe, um colega, o teu avô, uma pessoa que inspira você. Então, como é que eu faço para conhecer esse empreendedor inspirador? Tenham mentores. Então, essa é a dica que eu dou para vocês, né? Saindo desse webinar, procurem mentores. Isso é fundamental para a vida, né? Entre os seus amigos e profissionais da região de vocês, escolha uma pessoa que você admira profissionalmente, tá? E não precisa ser alguém famoso, não, né? Mas alguém que tenha obtido sucesso em alguma área e que seja de fácil acesso. Escreva as qualidades que você admira nessa pessoa. Desenvolva perguntas. O que você quer questionar elas, né? Só que faça acontecer. Não adianta você ir lá ouvir e não seguir os passos dessa pessoa. Siga alguns dos pontos da conversa com o seu mentor. Volte para o acompanhamento com ele, né? Isso é fundamental. Pessoal, uma dica bem importante que eu tenho aprendido cada vez mais. Os donos de empresa gostam de ser mentores. A gente fala tanto de coach, não sei o que, coach. Vou contratar. Às vezes você tem um gratuito dentro da tua empresa, que é o teu próprio chefe, que é um amigo, um colega, é um chefe da outra equipe. Às vezes você tem isso dentro da tua própria empresa gratuitamente e você nunca chegou para ele e perguntou, olha, você pode me ajudar? Você pode me dar algumas dicas? Isso é fundamental. As pessoas gostam de fazer isso, né? Isso é muito comum no Vale do Silício, porque eles têm isso muito forte lá, né? Eles têm encontros com mentores, eles têm cafés, né? A gente convida as pessoas para ser mentor. Olha, eu quero abrir uma empresa nessa área, você que já teve experiência. Como eles amam café, né? Então eles tomam muito café nessas conversas de mentoria. Queria muito deixar também essa ferramenta aqui, essa abordagem efetiva, que é o Effectuation, da Sara Saravasti, que é uma italiana aí, porreta, né, que tem essa teoria, que ela diz o seguinte, que enquanto no jeito tradicional de empreender é preciso elaborar plano de negócio, pesquisa de mercado, para saber se o negócio é viável, se não é, na abordagem efetiva, que é o Effectuation, que talvez alguns de vocês já conhecem, se não conhecem, procurem conhecer, a criatividade partindo do que se tem é mais importante. Então, de novo, o que é Effectuation? É uma abordagem efetiva, como o próprio nome fala, onde a criatividade, partindo do que eu tenho, é o mais importante. E a teoria se baseia, então, num processo de autodescoberta, por isso que a gente falou até agora da descoberta, que se equilibra em 3 perguntas. Quem sou eu? O que eu sei fazer? E quem eu conheço? Então, Effectuation responde essas 3 perguntas. Quem sou eu? O que eu sei fazer? Quem eu conheço? Na abordagem efetiva, você respira execução, fazer. Vamos dar um exemplo de Effectuation? Olha só, tem o João e tem a Carol. Bem rapidinho, tá? Já estou aqui partindo para os finais. O João decidiu usar toda a sua experiência em planejamento. Então, ele pesquisou equipamento, imóvel, contratou um arquiteto para criar a planta do seu futuro restaurante. A Carol decidiu que vai começar a fazer o melhor possível com os recursos que tem. Então, ela foi ao supermercado, comprou o necessário, começou a preparar a refeição na sua casa para vender no bairro. Dentre, né, a história grande, eu quero finalizar aqui contando um pouquinho que teve vários problemas nas obras, né, do João. E a Carol já estava lá aprendendo, já tinha feito, né, alguns lanches. O pessoal já tinha pego o lanche dela, já tinha falado se estava ruim, se estava bom, né? Então,
a Carol já inaugurou o restaurante dela quando as obras do João atrasaram, porque ela já fez todo lá um... Opa, deixa eu voltar aqui. Ela já tinha, na verdade, antes de abrir o negócio, ela já sabia que gostava de cozinhar, então já foi lá fazer, já deu para a vizinha testar um pouco, já viu que deu certo, já viu o que deu errado, e inaugurou quando as obras do João ainda estavam sendo feitas, né? Então, quando os negócios ainda não começaram, finalizou as obras, né? O João abriu o restaurante dele, estava feliz, mas ele estava atarefado, né? Com tanta coisa que ele não tinha previsto ainda. Os negócios da Carol já estavam estáveis, né? A Carol, os negócios dele aqui ainda não estavam começando a engrenar e a Carol já estava um pouco... Carol devia muito pouco ao banco, ela já tinha pego o empréstimo, ela devia agora muito pouco, porque já tinha começado a vender, né? E foi um ano difícil aqui para o João e para a Carol foi incrível. Então eu não vou contar toda a história aqui, porque eu vou passar ela para vocês, né? Para a gente não ocupar muito nosso tempo aqui. Mas onde eu quero chegar com isso, gente? Que a Carol testou tudo antes. Então, eu não estou dizendo aqui, e eu sei que talvez, né, vocês podem estar pensando, mas ainda está falando que plano de negócio não é importante. Não, não é isso. Não estou dizendo que não é importante. Eu estou dizendo que a abordagem effectuation diz que a gente, acima de tudo, tem que trabalhar com o que a gente tem. E o empreendedorismo está caminhando para isso, né? Tanto é que o modelo Canvas, ele é indicado ser feito antes do plano de negócio, né? Justamente para você testar, para você ir no mercado, para você ter a possibilidade de mostrar o que você tem e errar e consertar rápido, para não ter tudo aquilo que a gente, né, pensava e imaginava. Não, eu vou fazer um plano primeiro, vou construir tudo, vou pensar, eu. Não, mas o que o outro está pensando, né? O que o meu cliente está pensando. Então, esse é um exemplo clássico. Os 5 princípios, então, principais aqui de uma conduta empreendedora segundo o Effectuation, eu vou passar para frente que eles estão aqui, né? Efetue-se, preencher o quadro com esses 5 princípios. Então, comecem a explorar, eu vou começar pelo lado direito aqui, as possibilidades. Quais são as possibilidades de vocês explorarem a partir de agora? Como usar o que você tem na mão agora e criar valor para as pessoas? É o que eu tenho agora. Se eu tenho um celular, como é que eu posso começar a vender? Né? Escreva como dar os primeiros passos e comece a exploração. Defina, pessoal, né, perdas aceitáveis, né? Ou seja, até onde você consegue ir sem desistir. Anote tudo aquilo que está disposto a abrir mão até obter o resultado. Dinheiro, tempo, tudo isso, porque a gente também tem que ser coerente, né? Cresça por meio de parcerias. Escreva quem é que pode ajudar vocês, quem é que pode dar os primeiros passos, né? Vocês vão conhecer depois a história da Carol. Ela teve parceria com fornecedores. Liste as pessoas, as empresas que podem ajudar vocês a viabilizar as ideias e projetos. O futuro, gente, é imprevisível, né? Mas vocês podem criá-lo, mesmo que ele seja imprevisível. Anote todas as metas que vão passar no curto e médio prazo para construir o futuro de vocês. Essa é a abordagem Effectuation. Preencha o canvas com esses 5 princípios do Effectuation. Podem usar post-its para isso, né? Para transformar o propósito e as ideias em prática. E uma descoberta final, então, né? A gente vai propor uma última missão, por enquanto, aqui para vocês. E é importante a gente manter as energias, então, e para aprender nada melhor do que a gente ensinar, né? E nós, professores, que somos professores, sabemos muito isso. A gente aprende melhor quando a gente ensina, né? Vocês já viram, já tentaram? Eu tenho um filho que está no 3º ano do ensino fundamental. Quando ele me ensina, ele entendeu, né? Isso que é muito bacana. Ou ele tem mais perguntas. Isso é muito, muito bacana quando a gente ensina. Então, ensinem, né? Compartilhem com os amigos de vocês que resultados vocês conquistaram, o que vocês aprenderam, né? Compartilhem propósito, convençam 3 pessoas a realizarem a missão do hashtag Alegria do Dia que a gente contou. Ou seja, escolha alguma coisa para compartilhar, né? Eu acho tão triste quando as pessoas têm lá MBA, mestrado, doutorado, babá, e ela não compartilha nada do que ela sabe com alguém, né? Todo aquele conhecimento está com ela, né? É triste isso, porque quantas pessoas podem ganhar com aquele teu compartilhamento de informação? Seja melhorando a vida, seja saindo de uma depressão,
seja montando um novo negócio, né? Gente, muito obrigada, né, pela participação de vocês. Espero que eu possa ter contribuído para que, lembre-se, esse é o primeiro webinar, né? Vocês vão ver que o Empreenduca vai disponibilizar para vocês outros webinars que vai falar sobre ideação, vai falar sobre modelagem. Esse é o primeiro de 4 webinars que a gente vai disponibilizar para vocês também nessa caminhada, mas o primeiro deles começa com a descoberta de nada adianta a gente ficar falando em modelagem, método, não sei o quê, se eu não sei nem o que eu quero da minha vida, né? Então, deixo aqui o meu LinkedIn, né? Vocês podem acessar aqui a minha rede social. E eu vou deixar no chat aqui para vocês, tá? Um e-book sobre descoberta que tem todas essas informações que a gente passou aqui para vocês também, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Tenham uma boa noite. E eu vou, antes de dizer aí o boa noite geral, eu vou abrir aqui para as perguntas e estou totalmente à disposição para responder algumas perguntas de vocês, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.